Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Abramos as nossas Bíblias no texto que se acha listado no seu boletim informativo. O texto é o capítulo 65 do livro dos Salmos. Salmo 65. Será essa a passagem que estaremos estudando juntos nessa noite. Assim como o nosso coração está grato pela vida dos nossos irmãos, por aquilo que vivemos neste instante, por ter a alegria de vê-los declarando a sua fé no Senhor Jesus, este salmo é um salmo de gratidão. E eu espero que ao final desta mensagem o seu coração, assim como o meu coração, tem sido abençoado, enriquecido ao longo desta semana, que o seu transborde de gratidão, de agradecimento diante do Senhor, que é o Deus de toda graça, Deus de tantas dádivas que tem derramado sobre as nossas vidas. Antes de lermos o texto, vamos buscar o Senhor mais uma vez em oração, pedindo a sua graça e iluminação nesse instante. Deus, nós te agradecemos por abrir a tua palavra nesse instante e ter o privilégio de entender aquilo que está sendo escrito, daquilo que foi escrito, daquilo que está revelado. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de ter a tua palavra traduzida na nossa própria língua. E de nesse instante juntos, Senhor, ouvirmos aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Essa é a expectativa que temos nesta noite. Que se calem todas as vozes. Que todos os pensamentos sejam retirados, Deus, da nossa cabeça. Que a nossa atenção repouse somente naquilo que virá do Senhor. Naquilo que o Senhor tem preparado para os nossos corações. Que ao final desta mensagem, Senhor, estejamos ainda mais encantados com a pessoa de Jesus. Que possamos louvá-lo como nosso Salvador, como nosso Senhor, como nosso sustentador. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Assim diz a palavra de Deus, Salmo 65. A ti, ó Deus, o louvor é devido em Sião, e a ti se pagarão votos. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todas as pessoas, por causa de suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu as perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que habite nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes, em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Com a tua força consolidas os montes, cingido de poder. Tu acalmas o rugido dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e as regas. Tu a enriqueces grandemente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Proveis o cereal, porque para isso preparas a terra, regando-lhe os sulcos e desmanchando os torrões. Tu amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura. Destilam sobre as pastagens do deserto. E de júbilo se revestem as colinas. Os campos se cobrem de rebanhos e os vales se enchem de espigas. Exultam de alegria e cantam. Até aqui, irmãos. O livro dos Salmos, ou Saltério, como se tornou popularmente conhecido, é como um campo rico de diversos tipos de plantação. Neste Saltério encontramos textos que nos remetem a situações difíceis da vida, que são quase que gritos de socorro que o salmista faz ao seu Senhor. Encontramos nos Saltérios também textos que nos remontam a momentos de grande crise espiritual ou civil que aquelas pessoas estavam vivendo. Encontramos no Saltério também, irmãos,
Textos que são assim chamados os salmos de peregrinação, cantados pelos peregrinos quando estes saíam da Babilônia, rumavam em direção a Jerusalém a fim de louvarem a Deus. E também encontramos dentre este vasto livro de tantas plantações diferentes, 4 salmos que são especialmente dedicados à gratidão. Este salmo é o primeiro de um quarteto de salmos que tocam no assunto da gratidão. Não sabemos exatamente o contexto no qual esse salmo foi escrito. Sabemos que Davi é o seu autor, visto que o autor é identificado logo acima do texto que lemos. Mas não sabemos se Jerusalém estava passando por um cenário de grande seca, e então, depois desta seca, o salmista escreve esse texto expressando a sua gratidão a Deus por tamanho livramento e dádiva. Talvez esse texto viesse acompanhado ou precedido, melhor dizendo, de um cenário de juízo temporal, onde Deus secou as plantações e logo depois, após o povo se arrepender, voltasse os seus corações ao Senhor, este lhes abençoou com uma abundante plantação, com riqueza nos campos, com chuva de forma abundante para todo o povo e para todas as terras. Ao certo não sabemos. Independentemente do contexto que esse texto está inserido, o que podemos dizer com toda certeza é que este salmo nos ensina a nos aproximarmos do nosso Senhor com gratidão. Ele nos ensina como devemos responder de forma apropriada ao Senhor, se desejamos louvá-lo como Ele merece ser louvado. Para isso eu peço que você perceba os versos que temos listados no boletim informativo. Nesse salmo podemos aprender a louvar ao Senhor pelo menos com 3 respostas diferentes. Através dos versos de 1 a 4, devemos louvar ao Senhor, reconhecendo que Ele é o nosso Salvador. É esta a grande verdade que salta destes 4 primeiros versículos. Constatando aquilo que posteriormente haveria de expressar com maiores detalhes, o salmista faz uma grande declaração de fé com o verso 1. Ele abre o seu peito e em alto e bom som louva a Deus, dizendo: a ti, ó Deus, o louvor é devido em Sião, e a ti se pagarão os votos. Logo mais nós veremos por que Deus é digno de ser louvado. São muitos os feitos que o salmista haverá de enumerar, discriminando detalhadamente as tantas dádivas que Deus concedeu a Davi como seu servo, e ao povo do Senhor, e até mesmo às pessoas que moram em lugares distantes, que ainda viriam a conhecer o Evangelho de Deus. É diante de tudo isso que ele haverá de nos apresentar em detalhes logo mais, que ele chega a essa declaração de fé. Deus merece ser louvado em Jerusalém. Era em Jerusalém que o povo se reunia ao longo de várias e várias vezes ao ano. Era em Jerusalém que acontecia a tão famosa festa dos tabernáculos, que provavelmente estava acontecendo no período em que este salmo foi escrito, de acordo com aquilo que escrevem alguns comentaristas, alguns estudiosos do texto. As pessoas saíam de seus vilarejos, de suas cidades distantes, reuniam-se em Jerusalém, e em Jerusalém celebravam ao Senhor durante vários dias. Haviam várias festas, Pentecostes, tabernáculos, tantas e tantas outras. Deus merece ser louvado. São muitos os seus feitos. São muitas expressões de sua bondade para com seu povo. Todavia, repare algo importante no texto, extremamente didático aos nossos corações. O salmista não para no louvor que é devido ao povo de Deus. Ele não diz apenas que Deus deve ser louvado por Jerusalém, ou pelos judeus, ou pelo povo da aliança do Antigo Testamento, que era majoritariamente falando judeus. Se por um lado Israel deve sim reconhecer quem Deus é, a partir do verso de número 2, o autor nos leva a uma visão um tanto mais ampliada. Ele diz: ó tu que escutas a oração, a ti virão todas as pessoas. Vocês percebem o forte teor missionário que há nesse texto? Vocês conseguem perceber como o versículo 2 do Salmo 65 espelha em dada medida Gênesis capítulo 12, verso 3. Quando Deus disse a Abraão que dele,
As nações da terra haveriam de ser abençoadas. De que sim, Deus tinha um povo para si no Antigo Testamento, um povo que ele escolheu para ser o seu sacerdócio real, a sua nação santa, representantes do seu nome entre todas as nações. Todavia, este privilégio que Deus concedeu a Israel não pararia em Israel. Deus não tinha apenas os seus olhos voltados sobre aquele povo hebreu, mas ao escolher aquele povo, Deus os concedeu uma missão a fim de que eles fossem bênçãos para todos os povos da terra. E é justamente isso que Davi reconhece nesse texto. Se por um lado Deus haverá de ser louvado pela boca dos judeus, se por um lado Deus deve ser adorado em Jerusalém, nos muros da cidade, todos os povos da terra também devem louvar ao Senhor. A pergunta é: como tais pessoas podem adorar a Deus? Assim como nós podemos adorar a Deus? Por que esta pergunta? Porque logo depois disto que lemos, o texto nos informa um grande problema que as nações possuem, que o meu coração possui, que você possui. E este problema, verso de número 3, parte A, por causa de suas iniquidades. Temos um grande abismo entre nós e Deus, e este abismo chama-se pecado. Todos nós somos pecadores, todos nós pecamos contra o Senhor, nos afastamos da sua vontade. A grande questão é como pecadores podem se achar diante de um Deus santo. Isaías, no capítulo 59, verso 1 e verso 2, nos fala aquele tão famoso versículo que já lemos e ouvimos tantas vezes, que não eram os braços do Senhor que tinham se encurtado, tampouco seus ouvidos que se tornaram surdos, mas era o pecado do seu povo que causava separação entre eles e Deus. Como as nações poderiam adorar a Deus? A boa notícia acha-se na parte B deste mesmo versículo. Davi fala, não como um advogado, irmãos, mas como uma testemunha. Se prevalecem as nossas transgressões, tu as perdoas. Olhando para o quadro geral da obra de Deus, ele agradece a Deus pelos todos os seus feitos em favor do seu povo. Reconhece que Deus deve ser adorado em Jerusalém. Diz que Deus deve ser adorado pelas nações. Reconhece o problema dele e das nações. Eles são pecadores. Todavia, ele não se esquece da boa notícia que pecadores podem ter por conta do Evangelho, que é o Senhor Jesus. Se nós pecamos de forma abundante, contínua, nós temos um Deus que nos perdoa. Por que eu falei para vocês que Davi fala não como um advogado, mas como uma testemunha? Ele não diz, se este povo pecar, tu pode os perdoar. Ele escreve, por causa de suas iniquidades, se prevalecem as nossas transgressões, tu as perdoa. Davi experimentou isso na sua própria pele. Ele sentiu na sua própria vida, na sua própria história, na sua própria experiência, quão pesados são os fardos do pecado. O Salmo 51 nos ilustra isso. Após deitar-se com uma mulher que não era sua, o tão famoso caso do adultério com Batseba, este homem é levado pelo Espírito Santo a desfrutar de um peso, um fardo terrível sobre as suas costas, a tal ponto de expressar que a experiência que estava vivendo poderia ser equiparada à sensação de ter os seus ossos quebrados internamente. É este homem que escreve o Salmo 65 e agora diz que Deus é um Deus perdoador, que, portanto, podemos caminhar em sua direção, que as nações podem ir até a sua presença a fim de terem os seus pecados perdoados. Não é uma possibilidade, não é apenas uma cogitação, mas é uma verdade, é uma promessa, é uma declaração de fé. Tu haverá de perdoá-los, de nos perdoar. E quais são os benefícios de tal perdão? Verso 4 apenas. Davi chama estas pessoas que correm em direção à presença de Deus de bem-aventurados.
Felizes são essas pessoas. Parte final do versículo 4, veja comigo. Davi diz que eles ficarão satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. A todos esses que recebem o perdão de Deus, estas duas condições passam a ser realidades em suas próprias vidas. Todos aqueles que são perdoados por Deus são felizes. Todos esses que experimentam o perdão de Deus podem desfrutar de verdadeira satisfação no coração. Davi faz, nesta parte inicial de seu salmo, uma grande declaração de louvor ao Deus que é Salvador. Eis o caráter do nosso Deus, irmãos. E quão ricas lições nós podemos aprender a partir do texto que temos diante de nós. Você consegue perceber com atenção a ordem da escrita deste salmo? Consegue notar a beleza didática que há na forma como Davi expõe as suas ideias, inspirado por Deus? Sim, o povo de Deus deve adorar ao Senhor. É legítimo que todos aqueles que professam a fé em Cristo Jesus o adorem, o louvem, exaltem o seu nome. É por isso que estamos aqui hoje. É por isso que caminhamos em direção a este lugar domingo após domingo. É por isso que ouvimos a palavra, é por isso que há um momento do nosso culto onde temos a chance de entoar canções a Deus. Isso é legítimo. Mas note que o texto não para aqui. E as nossas vidas também não deveriam parar nesse primeiro aspecto do texto. O culto que acontece no templo precisa nos levar a adorar a Deus através das missões. A adorar a Deus através da proclamação do seu evangelho. O louvor que acontece do lado de dentro dessas paredes, em certo sentido, ele será apenas completo, compreendido em suas mais profundas ramificações, dimensões, se ele nos impelir para o lado de fora, a fazer o mesmo e a comunicar as verdades que cantamos a Deus, às pessoas que estão à nossa volta. O Deus que deve ser louvado em Sião, ele deve ser conhecido pelas nações. Ele deve ser adorado entre todos os povos da terra. Essa dinâmica, essa ordem, essa marca está presente na sua vida. Não apenas neste salmo, mas na sua vida. Na forma como nós vivemos. Como nós pensamos a nossa vida, traçamos os nossos planos. Pense como você vive o seu cristianismo. Não são poucas as pessoas que vivem o cristianismo de forma completamente individualista. Esta marca que é geral em nossa nação, geral em nossa geração, melhor dizendo, muitas vezes abarca também a forma como desenvolvemos a nossa fé. Encaramos a nossa fé como se fosse uma realidade unicamente vertical. Aquilo que eu falo com Deus, aquilo que eu converso com Deus, aquilo que eu experimento com Deus. Enquanto isso, o Salmo nos ensina, Deus nos diz, que a fé que começa através de um relacionamento vertical, precisa desembocar em compromisso com aqueles que se acham perto de nós. Com uma dimensão horizontal, uma dimensão que toca as pessoas que convivem ao nosso lado. A tentação de esquecer esse princípio, de parar apenas no verso 1, ao invés de caminhar sendo guiados pelo versículo 2 em diante, não é apenas minha, não é apenas sua, mas foi uma tentação ao povo de Deus ao longo de toda a história. Facilmente podemos nos contentar com a experiência de conhecermos a Deus e esquecermos que somos chamados a torná-lo conhecido também. Na nossa liturgia, lemos um texto do livro de Jonas. E qual seria melhor exemplo, senão a própria história desse profeta? Jonas era um homem temente ao Senhor, que conhecia Deus, logo era um profeta.
Todavia, quando Deus o chamou a pregar pregar a cidade de Nínive, ao invés de rumar em direção à missão, de cumprir o propósito que Deus tinha para além de Jerusalém, mas para os ninivitas, para um povo que não conhecia a verdade, o que Jonas fez, irmãos? Ele paralisou. Ele ficou no verso 1. Ele entoou a verdade que diz que em Sião o louvor é devido. Mas esqueceu o versículo 2 que diz que Deus, ou versículo 3, que todas as pessoas devem louvar a Deus, que todos os povos virão ao Senhor. Não foi isso também o que João e Tiago, os discípulos de Jesus, conhecidos como filhos do trovão, também fizeram? Em dado momento do ministério de Cristo, Jesus passava perto de Samaria e experimenta a rejeição dos samaritanos. E vocês se recordam o que estes homens fizeram ou falaram quanto aos samaritanos? Alguém se recorda? Senhor, que venha sobre eles fogo do céu. Deixa que nós oremos para que eles sejam consumidos pelo fogo do céu. Para que sejam mortos. Para que em Samaria aconteça aquilo que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Para que todos se explodam. Talvez nenhum de nós tenhamos coragem de falar isso acerca dos nossos vizinhos, acerca das pessoas que visitam a nossa igreja, acerca das pessoas com quem nós convivemos no trabalho, com quem nós convivemos no trânsito. Mas falem a verdade aos seus próprios corações. Não é isso que nós estamos dizendo através das nossas ações. Que se explodam. O louvor é devido em Sião. O louvor é devido entre aqueles que já conhecem a Deus. Esquecemos que Deus é um Deus de todos os povos da terra. O que mais podemos aprender através desta parte inicial do Salmo? Este Salmo nos dá orientação frente aos momentos de queda que passamos na vida. Este Salmo pinta a realidade tal qual é. Somos pecadores. Nem sempre conseguimos obedecer ao Senhor. Hora ou outra falhamos com Ele. Nos sujamos nos pecados mais terríveis do mundo. Voltamos frequentemente aos velhos hábitos, às velhas práticas. Caímos em hábitos que um dia nos prometemos jamais cometer novamente. Quando isso acontece, quando você se vê nessa situação, o que você faz? Como lida com o seu pecado? Como lida com as tentações que talvez estejam agora mesmo a circundar o seu coração? Este salmo nos lembra, irmãos, o caráter do nosso Deus. E por tabela, lembra os passos que deveríamos trilhar frente a essas situações. No versículo de número 3, o texto nos lembra que se prevalecem as nossas transgressões, tu as perdoa. Com isso eu quero lembrar o seu coração o que você não deveria fazer frente à queda que hora ou outra certamente você e eu enfrentaremos. Quando mentirmos novamente. Quando agirmos de forma contrária à nossa fé. Quando reagirmos de acordo com tudo aquilo que a palavra de Deus abomina. O que nós faremos? Não escute o mundo, não escute a carne, não escute o diabo, não escute os seus sentimentos, não escute o seu coração, que haverá de lhe dizer o seguinte: se você já caiu, continue caído. Se você caiu, afaste-se da igreja, afaste-se da palavra de Deus. Isso é muito bom, isso é muito alto, é uma moral muito alta para gente como você. Não escute o tipo de pensamento ou discurso que ora vem da carne, do mundo, de Satanás ou do nosso próprio enganoso coração, que tenta nos dizer o seguinte: se você está neste lugar, dê vazão aos seus sentimentos. Se você enfiou um pé, enfie os dois. Saia do armário. Não deveríamos acreditar nestas mentiras. Ao invés disso, o que deveríamos abraçar em nossos corações? Quando a queda se aproximar, ou quando ela for uma realidade nas nossas vidas, voltemos os nossos olhos para aquele que perdoa. Não amanhã, não depois, nesse instante. Como você está? Corra à presença do seu Salvador. Lembre que Ele tem perdão abundante para todos aqueles que o buscam.
Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e recebam descanso. A salvação não é para os bons, mas para os pecadores. Ele não veio chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. E o que estas pessoas que correm aos braços de Cristo podem experimentar, mesmo depois das piores quedas, mesmo depois de errarem novamente, de novo, e de novo, e de novo. Verso 4, eles podem ser felizes. Eles podem encontrar verdadeira satisfação. Se você tem se achado neste lugar, eis a palavra de Deus ao seu coração. Volte nesta noite para a presença de Deus. Corra para Deus através do caminho aberto por Cristo Jesus. Caminhando, irmãos, como louvamos ao nosso Deus? Em segundo lugar, através dos versos de 5 até o versículo 8, devemos louvar a Deus reconhecendo que Ele é o Senhor. Se até o momento destacamos o fato de que Deus é o Salvador, de que Ele está preocupado em nos perdoar os pecados, de expiar os nossos erros, de nos chamar para perto, de nos presentear com felicidade verdadeira, com satisfação plena. O texto continua nos destacando o fato de que este Deus não é apenas Salvador, mas é um Salvador poderoso. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. À luz destes versículos, podemos perceber este grande atributo de Deus, essa grande característica do seu senhorio sobre todas as coisas, inclusive as nossas vidas, através de 3 grandes verdades que são ressaltadas nestes versículos. Eu peço que você as perceba comigo. Em primeiro lugar, veja no versículo 6, como o salmista ressalta o fato do grande poder de Deus, destacando que com a tua força consolidas os montes, cingido de poder. A primeira imagem que ele traz diante dos nossos olhos, acha-se nos montes. Qual imagem poderia descrever maior estabilidade, maior força, maior poder, senão os grandes montes que temos no mundo? Naqueles dias não existiam grandes bombas atômicas, bombas de hidrogênio, coisas como essas que espantam o nosso coração, que nos fazem ter a impressão de grande poder, de grande... Naqueles dias os montes eram o sinal mais claro disso. O que havia de mais estável senão um grande monte onde Deus revelou a sua lei? Ou pense no grande Monte Everest, ou pense nos Alpes da Suíça, ou pense na nossa grande Cordilheira dos Andes. Se estas grandes obras impressionam os nossos olhos, são símbolos de poder, o salmista nos diz, ele lembra ao nosso coração que aquele que fez todas estas coisas era ainda mais poderoso. Em segundo lugar, o texto nos apresenta agora a imagem de uma grande tempestade, das catástrofes naturais, versículo 7, tu acalmas o rugido dos mares, o ruído das suas ondas. Que força incontrolável são os oceanos, os mares agitados que fazem com que grandes embarcações como o Titanic simplesmente quebre ao meio, naufrage. O salmista poderia questionar a todos os seus ouvintes: quem pode controlar os montes? Quem pode controlar os mares? Todos poderiam ficar em silêncio, mas este homem não se cala, ele grita em alto e bom som, dizendo: Deus. Um dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo fez a mesma pergunta: quem é esse? Quem é esse que até o mar, as ondas, os ventos lhe obedecem? E este é o Senhor Jesus, irmãos. Ele tem o poder sobre todas as coisas nesta vida. Ele controla os montes, ele controla os mares, e não para por aí. Verso de número 7, parte final. E o tumulto das nações. Esta é uma expressão que destaca a situação do coração dos homens. O nosso coração está revolto. Eis a realidade do coração de todos os homens da terra. Estamos em guerra internamente. E não são tratados que haverão de trazer paz verdadeira. A paz perpétua não haverá de vir através de esquemas humanos, de estratégias que possamos bolar através de boas políticas públicas, de organizações internacionais.
A paz perpétua, a paz verdadeira, a paz perene, acha-se nas mãos do Senhor. Ela não vem de um lado, ela não vem do outro, ela vem de Deus. E é diante de tudo isso, que até mesmo nos confins da terra, versículo 8, assim como no Oriente e no Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Eis o poder do nosso Senhor. Nós devemos louvar aquele que é Senhor sobre todas as coisas da terra. O que nós podemos aprender, irmãos, ao refletir sobre este texto? Eu acredito que esse texto deveria nos ajudar a ter mais sabedoria em tempos tão polarizados como este que vivemos, onde famílias guerreiam, casamentos são afetados, amizades são partidas ao meio. Pessoas colocam em ideologias, em partidos, em políticos, em líderes humanos, a esperança da sua nação, a esperança de seus corações, a esperança do nosso país. Esse texto nos recorda aonde nós deveríamos colocar a nossa esperança. Não é na esquerda, não é na direita, é nos céus, irmãos. É em Cristo, é no Senhor que controla todas as coisas do mundo. E por que lembrar disso é tão importante? Porque quando lembramos que é o Senhor que controla todas as coisas, é o Senhor, conforme disse Salomão no Provérbio, capítulo 21, verso 8, que inclina até mesmo o coração dos reis, nós nos tornamos livres para amar as pessoas que pensam diferente de nós. Nós nos tornamos livres e cristãos plenamente habilitados para pregar o Evangelho a pessoas que discordam de tudo aquilo que nós acreditamos, que pensam a vida e o mundo de uma forma completamente contrária, muitas vezes até mesmo a nossa fé. Você pode ser um pregador do Evangelho, tanto ao Lula como ao Bolsonaro, ou qualquer outro nome que você pode imaginar da política do nosso país. Você pode chegar nesta pessoa, falar de Jesus, ao invés de reagir como Jonas que fugiu, querendo a morte dos ninivitas, você pode se aproximar destes ninivitas, que você discorda, que você pensa diferente, e falar da única esperança, que realmente pode colocar não apenas as coisas do lado de fora, mas as coisas do lado de dentro, de fato, em ordem de verdade. Esse texto nos ajuda a ter equilíbrio e sabedoria em tempos de polarização, queridos. Lembremos aonde está a nossa esperança. Em segundo lugar, ou em terceiro lugar, eu peço que você perceba uma outra característica que acha-se neste Salmo, versos de número 8 a 13. Louvemos ao Senhor porque Ele é o sustentador. Veja comigo o verso de número, na verdade é de 9 a 13, irmãos. Perceba comigo o verso número 9. Tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces grandemente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água, proveis o cereal, porque para isso preparas a terra, regando-lhe, versos 10, regando-lhes os sucos e desmanchando os torrões, tu a amoleces com chuviscos e lhes abençoa a produção. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura, destilam sob as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem as colinas, os campos se cobrem de rebanhos e os vales se enchem de espigas, exultam de alegria e cantam. Vocês conseguem reparar quantas vezes o pronome tu foi repetido? Lemos 5 versos, e em 4 deles, por 5 vezes ao todo, este mesmo pronome ganha destaque. E sempre que isso acontece na Bíblia, sempre que palavras se repetem, o autor sagrado está chamando a nossa atenção para algo extremamente importante. Quem é o sujeito que propõe tamanhas dádivas?
Quem é aquele responsável por conceder tamanhos presentes, não apenas ao seu povo, mas a todos os povos da terra? Como o enriquecimento das plantações, como a chuva que cai do céu, como a fartura da terra? A resposta é Deus. Ele é o sustentador de todas as coisas que podemos ver. Vivemos em um país, ou melhor dizendo, em um estado tão rico de chuva, que talvez esses versos que acabamos de ler, que nos falam sobre a dádiva das chuvas, dos sulcos que estão enchidos da terra com muita água, talvez isso não fale muito ao nosso coração. Chuva para a gente é algo quase que natural. Há alguns anos eu estava em um projeto missionário e visitando uma das famílias durante aquele projeto, tive a chance de conversar com uma mãe que estava com sua criança no colo. Acredito que aquela criança deveria ter uns 4 anos de idade, irmãos. Ele nunca tinha visto chuva. Dá para acreditar? A gente nunca viu neve. A maioria de nós nunca viu neve aqui no Brasil. Ele nunca viu chuva. Era esta a realidade, talvez não tão exagerada assim, mas era esta a realidade que muitas pessoas talvez tenham passado durante algum período de tempo. Quem sabe como juízo do Senhor. A chuva cessou. Os campos estavam morrendo. Um povo que dependia das suas plantações estava passando necessidade. E Deus os presenteou com uma vasta plantação, com chuvas abundantes, com água para irrigar toda a sua terra. E por isso eles louvam a Deus. Não foi estratégia humana, não foi habilidade de homens, foi o poder de um Deus sustentador que cuida de todas as coisas. Se o salmo começa no templo, as pessoas estão adorando a Deus nos seus átrios, acaba no campo. Se Deus está interessado em adoradores que o adorem no templo, no final do salmo aprendemos que o Senhor está também interessado em adoradores que o reconheçam no campo. Deus não está apenas preocupado com o tabernáculo. Deus está também preocupado com o campo, com a terra, com os mares, com os céus, com a natureza que Ele mesmo criou. Este salmo deveria despertar a nossa atenção para reconhecermos a origem da nossa provisão. Você já reconhece isso? Conscientemente você eleva a sua oração ao Senhor para reconhecer quão gracioso Ele tem sido para contigo? Não ache que aquilo que você tem é fruto simplesmente do seu esforço, da sua inteligência, dos seus talentos, das suas habilidades. Não ache que o fruto ou o pão que você come todos os dias quentinho na sua mesa é fruto do dinheiro que você tira do bolso, vai na padaria e pede aquilo que precisa. Para que o pão chegasse na sua mesa, o Senhor cuidou dos campos. O Senhor deu força ao lavrador. O Senhor deu inteligência a homens para constituírem máquinas para trabalharem nestes campos. Essas sementes foram levadas do campo até o lugar de distribuição e então chegaram ao mercado e então foram comprados. E Deus proporcionou livramentos, Deus cuidou de cada um desses detalhes para que finalmente chegasse na padaria, você pudesse comprar o pão e alimentasse a sua família. Isto é uma dádiva de Deus. É o Senhor que nos faz isso. Se Deus é gracioso conosco, uma outra implicação desta verdade é, será que temos agido como Ele? Somos graciosos como Deus é gracioso? Lembremos-nos que esta dádiva que Deus aqui nos concede, que Deus aqui, o salmista aqui destaca, não é concedida apenas a cristãos. O Senhor abençoa o solo do cristão e do não cristão. É isso que Mateus escreve, é isso que o apóstolo Paulo nos apresenta em uma de suas pregações no livro de Atos também. O Senhor que abençoa os ímpios é o Senhor que abençoa os justos. Deus faz cair chuva e sol sobre ambas as terras. A nossa graciosidade também é ampla, irmãos. Parecemos-nos com Deus nesse sentido. Certamente é para isso que o salmista nos desafia. De forma prática, como desenvolvemos isso, como praticamos isso. Não seja gracioso apenas com as pessoas que você mais se identifica, que partilham da mesma fé que você. Comece aí.
mas espalhe graça sobre a vida de todas as pessoas que caminham ao seu lado. Que ao passarem por nós, que essas pessoas possam sentir uma beleza, sentir uma doçura, sentir uma graça que não reside apenas, que não mora, que não nasce conosco, que não é parte da nossa essência, como gostamos de dizer, mas que vem do alto, que foi colocada dentro de nós pelo próprio Deus, por obra do Espírito Santo. Espelhemos graça, derramemos graça no trabalho, na família, entre os nossos vizinhos, entre as pessoas que caminham ao nosso lado. Quando as pessoas observam os feitos de Deus, elas podem louvar a Deus, porque mesmo que não reconheçam como Salvador que é, elas podem perceber a generosidade que o Deus verdadeiro derrama sobre as suas vidas. Que todos que passem por nossas vidas possam sentir essa mesma generosidade, essa mesma graça que transborda a partir de nós. Uma última verdade que esse texto nos ensina. Será que nós nos preocupamos com aquilo que Deus se preocupa? Falamos aqui sobre obra missionária, mas esse texto não acaba no campo missionário, mas acaba no campo da produção mesmo. No campo onde tem um feijão, onde tem um trigo, onde se planta um milho, na lavoura onde as pessoas trabalham. Deus se importa com a criação. Deus não apenas se importa com a sua alma. Deus não apenas se importa em lhe levar ao céu. Mas de acordo com aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, ao nos salvar, Ele nos fez ser sal da terra e luz do mundo. Ele deseja que saborizemos o mundo perdido e morto no qual vivemos. E que façamos a sua luz brilhar entre as pessoas que estão à nossa volta em um cenário de trevas. Isso significa, sim, devemos levar o Evangelho a estas pessoas, tornar Cristo conhecido, mas também significa que devemos viver os impactos do Evangelho no dia a dia, irmãos. O culto que devemos prestar a Deus, portanto, não acaba aqui no domingo. Nós somos habilitados, somos treinados, somos capacitados para que quando saiamos pelas portas, e amanhã você, quando entrar na sua repartição, quando entrar no seu local de trabalho, quando pisar na sua casa, onde serve os seus filhos, que eu e que vocês possamos brilhar essa luz e saborizar o mundo que nos cerca com o sabor do Evangelho de Cristo Jesus. De forma prática, isso significa, funcionário público, não trabalhe apenas porque você tem um chefe que lhe obriga a trabalhar, mas faça como a palavra de Deus nos ensina, como que ao Senhor. Policial, pense que ao trabalhar, ao prender pessoas que cometeram crimes, ao dedicar-se na sua profissão, que nem sempre é valorizada como deveria, você não está apenas servindo a pessoas que muitas vezes não reconhecem o seu trabalho, mas você está servindo a um Deus todo-poderoso que lhe chama a cuidar da criação. E ao desempenhar a sua missão aonde Ele te chamou. Mãe ou pai, não ache sem valor a missão que Deus lhe concedeu de criar filhos. Esta é uma missão preciosa. Deus colocou esta missão na sua mão e há frutos muito doces que poderão abençoar a vida de centenas de pessoas. Portanto, invista nos seus filhos, gaste tempo com eles. Tenha tempo de qualidade, não apenas para falar de Jesus, mas também para demonstrar o Evangelho através das mais diversas circunstâncias do dia a dia. Brinque com seus filhos. Ore com seus filhos. Tenha tempo de qualidade com seus filhos. Isso também significa espelhar o Evangelho em suas vidas. Você que trabalha na limpeza urbana, ou são tantos e tantos os serviços que você trabalha com jardinagem, você que trabalha, vocês podem enumerar os exemplos, os casos. Toda profissão há um valor, tem valor e tem um grande impacto nas mãos do Senhor. Ele vai nos levar ao seu encontro. Mas até que esse dia chegue, irmãos, Ele deseja que nós cumpramos uma grande missão
nesta terra, aonde Ele te colocou. Eu lembro que há algum tempo atrás escutei uma senhora falar sobre missões e ela desafiava as pessoas que estavam perto dela a largarem as suas profissões, a deixarem as faculdades, a saírem da faculdade, no caso, a largarem seus cursos e entregarem-se ao campo missionário. Porque Jesus está voltando, porque o Senhor está perto. Nós devemos sim pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo, mas não acredite nisso, que servir a Deus significa apenas servi-lo no campo missionário transcultural. Você pode ser uma bênção tanto lá como aqui, aonde Deus já te plantou. Deus vai chamar muitos, e queira eu que sejam muitos de nós, para atravessarmos o oceano, para irmos para o outro lado do mundo, para pregarmos a povos além fronteira. Mas talvez a maioria de nós vai ficar aqui em Porto Velho mesmo. Talvez você continuará na sua empresa, servindo no seu trabalho, na repartição que Deus te colocou. E não ache que aquilo que você faz para Deus resume-se apenas àquilo que você faz nessas 4 paredes. Se você deseja viver para Deus de fato, entenda que aonde você colocar os seus pés, ali deve ser uma representação, embaixada do reino de Deus. Você deve glorificar a Deus através dos valores, através das palavras, através das atitudes, das ações, das reações, entendendo que tudo o que fazemos deve ser feito para a glória de Deus. Ele estar atento aos campos e Ele também estar atento aos nossos trabalhos e às nossas vocações. O seu coração, nesta noite, pode fazer coro ao salmista. Você consegue louvar a Deus e expressar a sua gratidão pela salvação que Ele te deu, pelo senhorio que Ele tem sobre todas as coisas, inclusive sobre a sua vida e as suas circunstâncias. E quanto à provisão que Ele tem derramado sobre a sua vida, você já parou para agradecer sobre isso? Eu queria te desafiar nesse instante, fechar os seus olhos, pare, busque ao Senhor nesse instante, não peça nada, conte as bênçãos que o Senhor já te deu. Tenhamos um tempo de oração, agradecendo ao Senhor pelos seus muitos feitos, irmãos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, pelas bênçãos inumeráveis que o Senhor nos tem dado. Pela família, pelo sustento, pela saúde e pela maior de todas as tuas dádivas, pela salvação que o Senhor nos deu. Tantas vezes estamos tão atarefados, vivemos tão agitados, e frequentemente não nos damos conta de quão abençoados somos por Ti. São tantas as dádivas, Deus, que sem qualquer merecimento nosso, o Senhor nos tem presenteado. Muito obrigado, Senhor. Queremos, como Teu povo, Te agradecer nesta noite. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor nos deu. Obrigado pela bênção de sermos chamados Teus filhos. Obrigado pela bênção de pertencermos ao Teu povo. Obrigado pela bênção de não nos abandonar quando pecamos. Obrigado pela bênção, Senhor, de nos chamar para perto quando nos sentimos longe. Obrigado, Senhor, pela dádiva de olhar em nossos olhos quando nós não temos coragem de olhar nos Teus. Muito obrigado, Senhor, porque mesmo em meio às nossas falhas, fracassos, tropeços, o Senhor tem se inclinado em nossa direção para nos restaurar dia após dia. Pai, nós queremos pedir ao Senhor nesta noite, ajuda-nos a transbordar isso na vida de outros. Ajuda-nos a falar a outros aquilo que um dia conhecemos.
a demonstrar aos outros aquilo que temos recebido do Senhor todos os dias. Deus, ajuda-nos a sermos mais generosos, Pai, mais graciosos, que em nossas palavras exista menos murmuração, menos reclamação, menos inveja, menos amargura, menos ressentimento, Pai. Que hajam palavras de agradecimento, palavras de louvor, de encorajamento, que possamos dar aos outros aquilo que já recebemos do Senhor, Pai. Por favor, Senhor. Nós te agradecemos pelas tuas dádivas e te agradecemos por aquilo que o Senhor nos falou nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém.